E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Continuando a série Alterações Cromossômicas, vamos agora para a parte final da série. Alteração cromossômica numérica poliploidia. Lembre, alterações cromossômicas podem ser numéricas e estruturais. Aqui no canal nós já temos toda essa sequência de vídeo em relação a alterações cromossômicas estruturais e alterações cromossômicas numéricas do tipo aneuploidias. O que é isso? Quando acontece alteração na quantidade de cromossomos de um grupo específico de cromossomo. Exemplo, se nos cromossomos autossômicos tem cromossomos a mais ou a menos, ou se nos cromossomos alossômicos ou sexuais tem cromossomos a mais ou a menos. Como é que nós chamamos isso? Cromossomo a menos, monossomia. Cromossomo a mais, trissomia. Ok? Esses são alguns exemplos de alterações cromossômicas numéricas, chamadas de euploidias. Quando a alteração cromossômica numérica ela acontece num grupo específico de cromossomos, ou cromossomos autossômicos, para mais ou para menos, somando ou subtraindo, ou ainda em cromossomos alossômicos ou sexuais, retirando cromossomos ou adicionando cromossomos. Ok? Agora a gente vai estudar as chamadas alterações cromossômicas numéricas do tipo poliploidia. Quando é que isso aqui acontece? Quando você tem uma alteração na quantidade de cromossomos, no total de cromossomos. Ok? Células com complementos cromossômicos extras. Exemplo, triploidia, que é o que a gente chama de 3N. 69 cromossomos XXY. Tetraploidia, que é o 4M. 92 XXXX. Variáveis em mosaico. Temos aqui vídeo no canal falando que é mosaico, tá? 3N/2N, 4N/2N. Triploidia. Nessa triploidia, nós vamos falar desse caso aqui, que é o 69XXY, que é o chamado não molar. Ok? Esse é o cariótipo de um indivíduo que apresenta triploidia. Se você prestar atenção, observa aqui, cromossomo 1, ao invés de um par, você tem 1, 2, 3 cromossomos. No cromossomo 2, 1, 2, 3 cromossomos. Assim também no cromossomo 3, cromossomo 4, 5, 6, 7, 8. No cromossomo X você tem um par, aí você volta. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e um cromossomo X, um cromossomo Y, 2 cromossomos X. Triploidia não molar. Ok? Aqui você tem o que a gente chama de iceberg da perda gestacional cromossômica, mostrando nos estudos o que acontece com o comportamento dos cromossomos em relação aos processos gestacionais. Ok? Aqui você tem a ponta do iceberg, onde você tem as seguintes síndromes. Síndrome de Turner, que acontece em meninas. A síndrome de Down, que acontece tanto em meninos quanto em meninas. As trissomias do cromossomo 13, síndrome de Patot. Trissomia do cromossomo 18, síndrome de Edwards. Mas à medida que você desce esse iceberg genético em relação às outras síndromes, as chamadas aneuploidias, que são as que estão aqui acima, com a estrutura da base do iceberg, ou seja, as
poliploidias ou as chamadas euploidias, aí você tem uma quantidade bem superior a essas 4 síndromes que eu me referi aqui na ponta do iceberg, ok? Por isso que alguns autores, a literatura ainda cita esse tipo de comportamento cromossômico de aberração, tá? Tem autor que não gosta, tem professor que não se agrada desse termo, mas é um termo clássico que ainda se usa, ok? Então, alteração ou aberração de cromossomos autossômicos. O que elas vão acarretar? Retardo de crescimento, deficiência mental, dismorfias e malformações. Vamos detalhar. Retardo de crescimento e deficiência mental, a gente agrupa isso no chamado atraso de desenvolvimento neuropsicomotor. Tá? O RDPNM. Atraso ou retardo no desenvolvimento neuropsicomotor. Disformia significa dizer que você tem alterações na morfologia, na estrutura física, na anatomia desse indivíduo. Malformações significa dizer que você tem problemas graves, tanto nas estruturas morfológicas, na estrutura física, ou seja, nas disformias, quanto também desvio ou alteração de funções. O nome disso, malformações. Olha aí, ó. Aberração dos cromossomos e cromossomos sexuais. Aneuploidia dos cromossomos sexuais. Lembra que a aneuploidia é quando você tem cromossomos a mais ou cromossomos a menos. Se você tem um cromossomo a mais, trissomia. Se você tem um cromossomo a menos, monossomia. Ok? Se você tem 2 cromossomos a menos, você chama isso de nulissomia. E assim por diante, tá? Mais frequente, 0,3% nos cromossomos sexuais, 0,1% nos cromossomos autossômicos. Mosaicismo ou mosaicismo, que eu já falei em vídeos anteriores o que é, mais frequente nas aneuploidias. Em que tipo de cromossomo? Nos cromossomos sexuais, tá? Lembrando que aneuploidia é alteração cromossômica numérica, onde você tem uma redução ou uma adição de cromossomos em grupos específicos de cromossomo. Quais são os grupos? Ou cromossomo sexual, ou alossômico, ou no cromossomo autossômico, ok? Trissomia, olha aí, ó, trissomia de autossomos afetam mais o fenótipo, ou seja, afetam mais, de modo mais direto, de modo mais efetivo, a característica expressa, ou seja, o fenótipo. Monossomia, tetrassomia, pentassomia de cromossomos sexuais. Eles podem ser pessoas, eles podem ser indivíduos que possam desenvolver uma vida consideradamente normal, tá? Porque eles são biologicamente viáveis. Agora, na comparação, cromossomos autossômicos e cromossomos sexuais, como é que ficam as alterações cromossômicas? Vamos lá. Deficiência mental, que alguns autores consideram isso aqui polêmico, consideram isso daqui questionável, mas de forma clássica a gente fala assim. Tem professor que não concorda, tem professor que acha que esse termo está ultrapassado, mas quando a gente fala sobre genética clássica, a gente tem que ter esse cuidado de respeitar os autores clássicos e os termos clássicos que são usados, ok? Para que fique bem claro isso. Pode ser que apareça em alguma prova de concurso, ou até na própria prova do Enem, o uso de termos clássicos. Está errado usar o termo aberração? Eu já disse para vocês aqui no vídeo. É um termo clássico. Tem autor e tem citações, existem
grupos que não gostam do uso desse termo, mas é um termo clássico, ok? Nos estudos e na literatura. Deficiência mental, raro nas de cromossomos sexuais e bem frequente nas trissomias de cromossomos autossômicos. Vou citar aqui exemplos. Olha aí como é polêmico. Trissomia do cromossomo 21. Como é o nome disso? Síndrome de Down. Existe retardo neuropsicomotor em indivíduos portadores de síndrome de Down? Tem. Então, existem autores, existem citações e estudos que dizem sim que existe deficiência mental. Usam outros termos, deficiência cognitiva, deficiência intelectual, e alguns autores preferem usar o termo clássico, deficiência mental. Não há conflito de interesse nisso, ok? É para você ficar claro na sua mente que existem esses termos clássicos e os termos mais atuais. Não há conflito nisso, ok? Há autores, inclusive, que dizem que deficiência cognitiva e deficiência intelectual são duas coisas diferentes. Bom, ciência é assim. A ciência é observação, repetição, observação, experimentos, refutação. É assim que a ciência trabalha. A ciência não é a verdade absoluta. Ela é exatamente o confronto entre a experimentação, a observação, a refutação, as novas descobertas, ao reaprender. Ciência se trabalha dessa forma, ok? Então vamos seguir. Expectativa de vida baixa nas aberrações dos cromossomos autossômicos. Olha aí outro termo clássico, a aberração. Que a gente pode trocar esse termo modernamente por alteração cromossômica. Elas são, a expectativa de vida ela é baixa nas aberrações que acontecem nas alterações em cromossomos autossômicos. Estatura elevada, lembra quando eu falei das síndromes lá? Em indivíduos que são 47XXY. Quem é esse indivíduo? Aquele que é portador da chamada síndrome de Klinefelter, ou trissomia do cromossomo X, tá? 47XYY, a chamada síndrome do duplo Y. Então, tanto nessa síndrome, Klinefelter, como nessa, duplo Y, você tem indivíduos que têm uma estrutura alta, acima de 1,90 m. Padrões dismórficos, ou seja, padrões que vão diferir da estrutura, da morfologia, da anatomia normal do corpo humano. Raros e não específicos nos cromossomos sexuais, exceto, como a gente viu bem, nas meninas que são portadoras da síndrome de Turner. Lembra? Estatura baixa, as estruturas dos ossos que formam o pescoço conferem à menina um corpo atarracado, um corpo masculinizado, o pescoço com uma pele flácida, o que a gente chama de pescoço alado, aspecto masculinizado do corpo, tudo isso relacionado à disformia do corpo, síndrome de Turner, tá? Que é o 45X0 ou apenas 45X. Falta um cromossomo X nessas meninas, daí o nome monossomia do cromossomo X. Malformações maiores, mais raras nos cromossomos sexuais, exceto na síndrome de Turner, porque existe uma coartação da aorta. Existe sim uma estrutura que está lá na estruturação, na morfologia coronariana, e nas portadoras da síndrome de Turner, isso pode levar a menina a ter sérias dificuldades cardiovasculares, cardiorrespiratórias e até mesmo óbito, ok? Infertilidade é outro tema polêmico quando se fala sobre síndromes ou de alterações cromossômicas. Por quê? Porque elas são mais marcantes, olha aqui de novo, a aberração, nas alterações cromossômicas que estão relacionadas aos cromossomos sexuais. Já tem autor que diz que, independentemente de sexo, a infertilidade pode estar ligada nas alterações cromossômicas a outros fatores ainda não estudados, desconhecidos, ou que não podemos afirmar categoricamente que sim ou que não, ok?
porque a ciência é assim. Então observe, fim da série, alterações cromossômicas, espero que vocês tenham entendido, é um tema bastante interessante, complexo, confesso, mas é uma série que vocês vão gostar bastante. Qualquer coisa, qualquer tema que vocês não entenderem, vocês escrevam nos comentários, que a gente lê os comentários de vocês e vai respondendo à medida que a gente for encontrando esses comentários. Tem muito termo técnico, tem muito termo da genética molecular, da genética clássica, da genética médica. Muitos desses termos são utilizados também na medicina para o tratamento de alterações que visam o feto. Muitas delas servem de base para os exames pré-natais, para que a mãe ela acompanhe o desenvolvimento de sua criança desde a vida intrauterina e não tenha surpresas, por exemplo, na hora do parto. Ok? Finalizamos essa série, espero que vocês tenham gostado, dê aquele like, ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdos para vocês, se vocês realmente dão aquele like, dão aquela força para a gente continuar aqui no canal. Comente se você tem dúvidas sobre o assunto, que eu respondo as dúvidas de vocês lá nos comentários. Se inscrevam no canal, a gente está na campanha rumo aos 1000 inscritos. O nome do canal passou por uma mudança, por sugestão do próprio YouTube. Ele se chama agora Kleber Vitor Interdisciplinar, porque ele aborda várias áreas do conhecimento interligadas à biologia e à educação física, que são os meus campos de graduação e de atuação profissional. Compartilhe, comente, se inscreva no canal, toque no sininho das notificações, senão o YouTube não reconhece que você tem interesse por esse conteúdo, para que ele possa chegar ao maior número de pessoas possíveis, que a gente possa encontrar outras pessoas das áreas para que nós possamos debater, conversar com vocês, inclusive ao vivo, para que a gente possa iniciar nossas lives aqui pelo YouTube. A gente precisa da contribuição de vocês para que o número de inscritos ultrapasse os 1000 inscritos. É uma meta a bater, ok? Até a próxima.